tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma e hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos falar a respeito dos espíritos errantes. Bom, conforme a classificação de Kardec, existem várias escalas de espíritos, né? E a gente vai evoluindo tanto intelectualmente quanto moralmente. Conforme nós vamos evoluindo como espírito, nós saímos aí dos espíritos imperfeitos até chegar à classificação dos espíritos puros. E isso vai acontecendo conforme várias encarnações em lugares diferentes, em planetas muitas vezes também diferentes, até a gente se aperfeiçoar. E quando a gente pensa aqui a respeito do estado que esse espírito pode estar, esse espírito pode estar muitas vezes encarnado, ou seja, estando aqui numa matéria física, num corpo físico, ou desencarnado. E aí quando ele está em desencarnado, ele é considerado um espírito errante, ou seja, um espírito que está ali aguardando uma nova oportunidade de uma nova encarnação. Os espíritos que já chegaram à perfeição não têm mais a necessidade de encarnar e por isso não ficam mais em estágio de espíritos errantes. Porém, os espíritos que ainda estão em aperfeiçoamento ficam nesse estado de espíritos errantes por um período mais longo ou menos longo, de acordo com a sua necessidade. Muitas vezes eles permanecem em estado de espíritos errantes para aprender, para estudar e principalmente para rever a sua encarnação anterior e a necessidade da sua próxima reencarnação, fazendo junto com espíritos superiores a programação reencarnatória. Muitos espíritos permanecem na erraticidade por punição de Deus, para que de alguma forma eles possam se arrepender das ações que eles fizeram enquanto encarnados. Mas isso não significa que eles permanecem nessa condição, como muitas religiões ou muitas crenças acreditam que a gente fica no estágio de inferno, de purgatório. Na verdade, a partir do arrependimento ele sai dessa condição. E também é importante lembrar que o estado de felicidade ou infelicidade desse espírito vai variar muito de acordo com as ações que ele tenha feito durante a sua encarnação. Esse espírito não vai chegar melhor na erraticidade, ele vai permanecer da mesma forma, do mesmo estágio que ele estava durante encarnado. Isso significa que ele não vai evoluir na erraticidade? Não, ele pode sim evoluir como espíritos. Porém, a maior evolução do espírito é quando ele está encarnado, na sua vivência, na sua experimentação, a partir do momento que ele vai passar por determinadas provas e aflições. Quando nós falamos que o espírito após o desencarne permanece na mesma condição que ele estava como encarnado, nós podemos dar um exemplo aqui relatado por Kardec lá na Revista Espírita em 1858, a história do Sr. S., que era apaixonado por uma atriz e cantora chamada Clairon. E ele era tão apaixonado por ela, e apesar de apaixonado, ela não correspondia a essa paixão. E quando ele desencarna, ele permanece com esse sentimento de paixão. E ela passa a partir dali ficar 2 anos e meio ouvindo no mesmo horário um grito que ecoa na casa dela. Depois de um período, ela descobre que esse grito era do Sr. S. E ele, no leito de morte, prometeu que permaneceria ali amarrado a ela, né, ligado a ela mesmo após o desencarne. Depois de um tempo, lógico, ele se arrepende e aí param de acontecer esses fatos, esses acontecimentos do grito num determinado horário, né? Então ela toma conhecimento e esse espírito também se arrepende e deixa de fazê-lo. Daí a importância da gente entender o estado de erraticidade e como os nossos pensamentos podem ficar ligados com esses espíritos que desencarnaram. Por isso é muito importante que quando a gente tem essa compreensão, nós possamos fazer uma prece para esses espíritos e pedir auxílio à espiritualidade, que de alguma forma auxiliem esses espíritos em estado errante, que compreendam o estágio que eles estão vivenciando, o momento que eles estão e principalmente que trabalhem essa questão do arrependimento, para que eles possam seguir em frente e buscar uma nova encarnação. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Conexão Espiritual.